Você sabe como funciona o microfone de eletreto e como ligá-lo no circuito? Sim, eu sou o professor Byros e é isso que eu vou mostrar no tutorial de hoje. Vamos lá? O funcionamento do microfone de eletreto está baseado no conceito do capacitor. Mas um capacitor diferenciado, vamos ver por quê? O capacitor consiste em duas placas separadas por um dielétrico. Todo mundo sabe disso. A capacitância C, cuja unidade é o farad, pode ser determinada em capacitores planos pela equação da figura. Depende da área das placas, é diretamente proporcional à área das placas. Aumenta a área, aumenta a capacitância. Da distância entre as placas, é inversamente proporcional à distância. Diminui a distância, aumenta a capacitância. E do tipo de dielétrico, que na equação é descrito como a constante dielétrica do ar, aquele é zero quando o dielétrico for feito de ar, e por uma constante K. Por exemplo, se for colocado outro material entre as placas, tipo plástico, um capacitor de dielétrico de plástico tem uma capacitância maior do que o mesmo capacitor com dielétrico de ar. Isso porque é multiplicado pela constante dielétrica relativa, o K, da equação. No plástico, essa constante tem o valor 3. Agora vou ampliar o capacitor para mostrar o que acontece dentro do dielétrico quando uma diferença de potencial é aplicada entre as placas. Notar que as moléculas do dielétrico têm uma leve polarização. Formam aquela estrutura com duas cargas chamadas de dipolo. Normalmente, os dipolos estão desarrumados, desorganizados, um para cada lado. Mas, quando uma diferença de potencial é aplicada, tudo fica organizado. Os dipolos se orientam. O positivo do dipolo fica apontando para a placa negativa e o negativo para a placa positiva. É a lei da atração e repulsão das cargas atuando. As cargas positivas do dipolo são atraídas pelas cargas negativas presentes na placa polarizada negativamente. As cargas negativas do dipolo são atraídas pelas cargas positivas presentes na placa polarizada positivamente. A equação básica do capacitor mostra o comportamento das cargas e da tensão no capacitor. Para uma determinada capacitância, o número de cargas Q armazenadas é proporcional à tensão V, e a constante de proporcionalidade é a capacitância C. Mas existe um caso especial em que o dielétrico já está com suas moléculas organizadas. Esse tipo de dielétrico é chamado de eletreto. Veja o capacitor com o dielétrico de eletreto entre as placas. Veja que o eletreto já possui cargas internas devidamente organizadas. É como se o capacitor já saísse carregado com cargas Q. Quando o capacitor diminui a distância entre as placas, as cargas presentes no eletreto induzem uma tensão no capacitor. Olhando a equação, se a capacitância variar num capacitor carregado com cargas Q, então, para tudo se manter equilibrado, quem vai mudar é a tensão. É por isso que surge uma tensão induzida. É assim que funciona o capacitor de eletreto. Uma das placas é movimentada por ondas sonoras que a comprime e se afastam em função da pressão sonora, variando a capacitância. Veja como é feito o microfone de eletreto por dentro. O coração do microfone é o eletreto. O eletreto é uma lâmina fina, bem flexível de um material isolante e metalizado em uma das faces com um material condutor, tipo alumínio, uma estrutura familiar ao capacitor de filme plástico metalizado. O metal metalizado forma uma das placas do capacitor e a borda reforçada servirá de contato com a carcaça do dispositivo. Essa lâmina fina é montada na frente de uma placa metálica fixa, a segunda placa do capacitor. Entre o filme metalizado e a placa fixa é montado um separador plástico bem fininho. Tudo junto forma um capacitor com dielétrico de eletreto. Muita tecnologia num componente tão simples.
Quando o ar bate no filme metalizado, esse se desloca no vazio criado pelo separador, induzindo uma tensão nas placas. Como essa tensão é muito baixa, ela deve ser amplificada. Os microfones de eletreto do mercado já têm um transistor amplificador montado internamente, um JFET. O JFET é o transistor mais apropriado porque o capacitor formado pelo eletreto tem uma impedância muito alta, exatamente como o circuito de entrada do JFET, um casamento perfeito. Veja a linda animação criada pelo professor Bairros que mostra como é feito um microfone de eletreto por dentro. Veja esse desenho mostrando alguns detalhes interessantes. Note que a caneca metálica externa tem um furo para entrar o som. Essa película na frente é um filtro. Claro, só pode entrar o som, sujeira não. A placa metálica fixa do capacitor é apoiada no gate do JFET e possui uns furinhos para evitar que o ar fique preso. Muito interessante isso. Existem duas versões de microfone de eletreto. Na primeira, a resistência de dreno deve ser montada externamente. Uma resistência entre 1 kΩ e 10 kΩ está muito bom. Esse tipo de microfone tem dois terminais para ligação. É o mais comum. O terminal ligado à carcaça é o terra. A carcaça aterrada já serve de blindagem. Um capacitor deve ser colocado para acoplar o microfone de eletreto e o amplificador de microfone. Um capacitor com valor entre 1 microfarads e 10 microfarads está muito bom. Alguns microfones possuem um circuito amplificador mais elaborado. Então, esse tipo de microfone tem 3 terminais. O terra ligado à carcaça, um terminal que deverá ser ligado ao positivo e um terminal já com o sinal de áudio amplificado que deverá ser acoplado via capacitor ao circuito de amplificação do microfone. Pronto! Isso é tudo sobre o microfone de eletreto. Mas, para não dizer que não falamos de flores, eu deixo na figura um amplificador para microfone bem diferente, usando portas lógicas inversoras, trabalhando como amplificador. Para isso, uma resistência de 4,7 MΩ é colocado formando uma realimentação negativa, mas pode ser uma resistência entre 1 MΩ e 10 MΩ, coisas que você só encontra aqui no canal do Professor Bairros. Observe dois detalhes importantes nesse circuito. Em série com a alimentação do microfone foi colocado um filtro RC. Quanto mais limpo for a alimentação, melhor. É claro que você só pode fazer isso no microfone com 3 fios. Com o microfone com 2 fios, ligue direto na alimentação com uma resistência em série. Você viu nesse tutorial como funciona um microfone de eletreto. E de brinde ainda teve um amplificador muito simples, prático de montar e bem baratinho. E o melhor de tudo, funciona mesmo. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!